Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes o devido entendimento, sabedoria e que todos tenham um feliz dia. Vamos à lição? E hoje, quarta-feira, 2 de abril de 2025, a lição 1 de hoje, ela tem como título Estudando a Palavra. As Sagradas Escrituras, elas são assim inspiradas por Deus e, portanto, ela é lógico, né, que para nós compreendermos plena e verdadeiramente, requer de todos nós o fator espiritual que deve estar envolvido, onde, através de uma oração, nós possamos estar em comunhão com o Deus Pai, que Ele possa nos enviar o Espírito Santo, para que nós possamos assim entender mais a passagem bíblica, para nós podermos ter uma interpretação correta. E nesse momento assim de leitura das Sagradas Escrituras, trará a todos nós essa assistência de Deus, que ela é o fator mais importante para o entendimento. Lembrando que estudiosos do passado, como Guilherme Miller, facilitaram a compreensão das profecias pelo método né, utilizado, que é o método historicistas, e também ele usava bastante princípios, né, como oração, ter atenção na leitura, para que ele pudesse elucidar essa profecia. E assim, com essa atitude de Guilherme Miller, de tantos outros, né, abriu o caminho para a devida compreensão das Sagradas Escrituras das pessoas nos dias de hoje. E assim houve, após essa atuação de todos esses estudiosos, né, para interpretar as profecias, fez com que houvesse assim, um nascimento desse movimento remanescente da Igreja verdadeira dos últimos dias, que obedece aos estatutos e mandamentos de Deus, e que realmente observa o quarto mandamento principalmente. E na lição de hoje, nós vemos ali em Mateus capítulo 5, versículo 18, e também em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 15 até 17, assim como Lucas 24, versículo 27, que esses textos nos ensinam sobre como nós devemos abordar a profecia dentro das Sagradas Escrituras. O que nós vemos ali em Mateus 5,18 é que Jesus disse e está mencionado ali, que até que o céu passe, nenhum i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. O que Jesus afirma, né, que permanece a verdade que contém nas Escrituras. Já em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 15 até 17, o apóstolo Paulo ele afirma ao jovem Timóteo, que era um discípulo dele, que para resistir ao padrão de vida dos últimos dias, que era bastante perverso, Timóteo deveria estudar todas as Sagradas Escrituras. E ele deveria estudar com bastante atenção, devagar, apreciar as formas literárias, ler dentro assim de um contexto, o texto e o contexto, ou seja, ler com princípios, aceitar que toda a Bíblia ela é uma palavra de Deus, que ela inspirou pessoas para escrever, e que nós precisamos examinar tudo o que as Sagradas Escrituras dizem para todos nós. E o que nós podemos ver na lição de hoje, que os protestantes, aqueles que procuravam assim enxergar a verdade na Bíblia, observando assim os estatutos e mandamentos de Deus, e isto na íntegra,
esse trabalho de todos esses protestantes abriu um caminho para que nós pudéssemos elucidar as profecias, e que nós temos que agradecer em muito a esses teólogos comprometidos com Deus, como Guilherme Miller, de ele possuir assim procedimentos para o entendimento das profecias, onde ele colocou princípios, métodos para esclarecer e ter assim, uma forma de desenvolver a interpretação, para que ele pudesse ter um entendimento verdadeiro sobre as profecias. E assim, essas profecias de todas as passagens bíblicas, como Daniel 8,14, ela requer de nós todos esses procedimentos, né? Como nós observamos na lição de ontem. E esse método desses estudiosos, como o Sr. Miller, ele abriu um caminho assim, muito claro para o movimento remanescente dos últimos dias. A primeira coisa foi que eles utilizaram foi a utilização do método historicista, né, por Guilherme Miller, que ele entendia que as profecias de Daniel e Apocalipse encontraram seu cumprimento no tempo histórico por meio de uma sequência de fatos. Esse profeta observou que Daniel estava mencionando até o tempo do fim do mundo, ou seja, com a segunda volta de Jesus. E começa esse estudo através de Daniel, né, que ele decifra o sonho de Nabucodonosor, que ele viu uma grande estátua em que o profeta decifra, né, com o tempo exato, datas que ocorreriam, que essa estátua, né, ela tinha uma cabeça de ouro, um peito de prata, ventre de bronze, perna de ferro, e os pés uma mistura de ferro e barro, eis que uma pedra bateu na base, e sem auxílio de mãos humanas, atingiu os pés da estátua e destruiu toda a estátua. E essa pedra fez com que essa estátua fizesse um grande monte, cujo reino duraria para a eternidade. E cada material dessa estátua era um reino que passou no mundo, que Daniel menciona isto, né, no seu livro. E esses estudiosos, como Miller, eles pegaram esse método historicista que apontava que o livro de Daniel e o livro de João do Apocalipse partiam dos dias desse profeta Daniel até o fim. E Guilherme Miller pegou essas datas históricas para mostrar como nós devemos fazer e apresentar as profecias e interpretá-las corretamente com princípios e esse método historicista. E Deus, através de Mateus capítulo 5, versículo 18, menciona que tudo se cumprirá, mencionando que realmente as coisas aconteceriam, né? Deus afirmando em Mateus ali. E assim nós temos que procurar entender a verdade que está na Bíblia e estudar com atenção, com detalhes, estar a partir desses textos, né? E as indicações de Daniel. Alguns assim estão assim soltos, outros assim isolados, para poder interpretar essas profecias, mas sempre através de oração, sempre lendo texto e contexto com atenção. Assim nós podemos estudar a Bíblia e como nós montarmos assim um quebra-cabeças enorme, e se juntar apenas 2 ou 3 peças, não adianta só 2, 3 peças. Nós não conseguiremos identificar imagem e símbolo dessa forma. Como, por exemplo, né, podemos enxergar um cavalo montando 2, 3 peças,
e poderemos concluir erradamente pensando que nós estamos montando uma imagem de mais cavalos, né? Porém, existem outras peças do quebra-cabeça que nos mostram outros animais. E é isto que nós devemos estar atentos, né, para a interpretação correta das profecias. E após nós montarmos tudo, né, com um devido planejamento, com um devido estudo, observando os datas, né, e estar atento, nós teremos que utilizar assim, uma centena de peças e perceberemos que uma bela imagem, que passagem que ela inclui assim numa totalidade, né, dessa imagem, dessa paisagem, uma grande cidade, uma grande fazenda e no fundo uma cadeia de montanhas que não eram somente aqueles animais que nós estávamos vendo ali no início, ou talvez um animal que as pessoas vejam só. Na realidade é uma paisagem inteira, né, um quebra-cabeça inteiro que nós temos que elucidar peça por peça. Por isso que nós devemos não ter a visão parcial, incompleta, distorcida às vezes da verdade, mas ler com atenção. E é essencial fazer isto, porque a visão bíblica ela contém assim, informações bastante importantes sobre o destino do mundo, e nós temos que estar atento a isto. E além do mais, são verdades vitais para a salvação que Timóteo que Paulo fala para Timóteo, que está lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 15 até 17. O apóstolo Paulo aqui em 2 Timóteo 3, ele dá algumas instruções para nós enxergarmos a verdade. Ele fala a Timóteo para resistir ao perverso, que será o padrão de vida dos últimos dias, e que ele deveria estudar toda a Bíblia, assim como ele fazia lá atrás na infância, com interesse, atento para o aprendizado, quando ele era menino, na infância, para que ele não pudesse ser enganado e tentar entender a verdade bíblica através a partir da ciência e de outros conhecimentos para aplicar realmente na elucidação dessa profecia. E uma das principais causas pelas quais muitos estudiosos da Bíblia não a compreendem é que eles tratam a Bíblia como se fosse assim, uma coleção de livros didáticos, ou às vezes salmos, ou às vezes provérbios, que poderão ser usados em situações específicas. Alguns cristãos recorrem a guias de estudos que mostram onde encontrar versículos no rodapé ali, bíblicos de orientação e auxílio, e acham que isso é tudo, e que a interpretação já está adequada na Bíblia sobre um determinado assunto, e que não é isto, e que não deve ser assim. Que nós temos realmente que aplicar método historicista, ler texto com texto e ver os princípios para elucidar. Tentar estender a verdade de profecias bíblicas a partir do que eu acho, ou talvez eu pensei, ou a minha visão do mundo é aquela, nunca será esclarecida se for dessa forma. Muitos estudam as profecias bíblicas sem nenhum princípio, sem nenhum método, né? E leem com a mesma abordagem, como se estivesse tirando texto ou contexto, né? E ligando eventos atuais de hoje, em vez de compará-los com o restante que está na Bíblia, conforme fala o texto e o contexto, e lendo outras passagens bíblicas que estão interligadas com aquele assunto que você está lendo, para esclarecer realmente a sua dúvida. Assim, todos os livros de profecias precisam ser atualizados sempre, né? Porque cada tempo, assim, frequentemente, estudiosos, eles erram quanto aos eventos, por justamente eles não atualizarem realmente esclarecimento, aquela interpretação daquela passagem acerca dos tempos e das predições. Conforme for acontecendo, você tem que mencionar as coisas que acontecem para poder esclarecer tudo.
E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas, através do poder do Espírito Santo, para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Porque a partir do momento que você aceita Jesus como Salvador da sua vida, você passa a ser uma pessoa sábia, uma pessoa de entendimento. Porque o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, a salvação é somente através de Jesus. E quando você aceita, né, com sinceridade, obedecendo os estatutos e mandamentos, começa a ficar fácil o seu entendimento, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente. E aí você começa a manusear bem as Escrituras. E quando você aceita com sinceridade, você ganhará de Deus um presente que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus a este mundo, Jesus, ele levará você, seus filhos, sua família, seus amigos e todos nós, ele levará para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde lá não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições, porque você estará no céu. Você terá a oportunidade de abraçar seus entes queridos, participará de uma grande festa das bodas do Cordeiro, uma festa de Jesus, e você terá uma oportunidade de estar assim, ó, face a face com Jesus. Já imaginou? E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.